Oi, gente! Quero conversar sobre fuga e tangenciamento do tema, inspirado numa pergunta que alguém mandou para mim na caixinha de dúvidas dos stories hoje. Alguém disse lá: Aníbal, eu viajo quando me deparo com uma coletânea. Não consigo capturar o que é essencial para a discussão e aí termino tangenciando o assunto. Ó, gente, eu já falei em vários vídeos para vocês sobre a função de uma coletânea. A coletânea tem uma função de delimitar o tema, funilar o assunto para não virar tema livre. Senão o candidato decora uma redação em casa, leva pronta no dia do exame e se dá bem. Não é bem assim. Ele precisa obedecer o recorte teórico que a banca está propondo. Ele precisa perceber como ela estreitou a discussão para ele não escrever o que ele quer escrever, e sim o que está sendo direcionado ali no exame. Mas não só para isso. A função da coletânea também é a de acionar um repertório que às vezes está adormecido na memória de vocês e precisa só de uma injeção. Então, às vezes, lendo o texto de apoio, você se lembra de uma referência, você se lembra de um exemplo. Assim, lembrei. E a coletânea, ela tem esse poder, né, de acordar informações que estão ocultas e precisam só de um estímulo. Mas deixa eu contar uma história para vocês. Vocês sabiam que o deslize mais comum entre os alunos estudiosos é o tangenciamento? Eu não vou falar de fuga não, gente. Fuga, não, fugir ninguém vai fugir, né? Fugir só se a pessoa beber álcool e for fazer o exame. Fuga o tema é cultura do cancelamento, se você vai escrever sobre sequenciamento do genoma humano. Né? Isso não acontece. Mas o tangenciamento acontece entre os melhores. Os alunos estão na segunda fase, passaram pelo peneirão, pelo filtro da primeira. Por quê? Às vezes o aluno está numa segunda fase, olha para a coletânea e já treinou. Ele acha que já treinou aquele tema no cursinho, comigo, já fez aquilo ali, já está dominado. E não lê a coletânea de maneira profunda. Deixa de perceber sutilezas dos textos de apoio, nuances do texto de apoio fundamentais para que ele não tangenciasse o assunto. E eu já vi, ou então, me lembrei também, o aluno é tão seguro porque ele gosta daquele assunto, porque já discutiu em casa, porque domina aquele assunto, que aí vai escrever redação, também tendo feito uma leitura corrida da coletânea, porque ele já treinou no cursinho, já gosta do assunto, já é da área do conhecimento, e não percebeu que algumas informações da coletânea seriam importantes para que ele não tangenciasse. E às vezes também acontece com a falta de tempo. Às vezes o aluno não tem tempo, vocês não têm tempo, no Enem, por exemplo, e aí vocês correm ali naquela coletânea, não capturam algumas informações essenciais e tangenciam também. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu com um exame de vestibular. Olha isso aqui. Era só esse texto, não tinha coletânea, era um texto base. Esse texto apenas e elabore, do Coni, que foi articulista da Folha durante muitos anos, né? Faleceu acho que 2, 3 anos atrás. Olha o que ele diz. Insisto em comentar as vantagens e as desvantagens do mundo virtual. Não perderei tempo em lembrar as vantagens. Elas entram pela cara da gente e tornam-se dia a dia mais indispensáveis e mais fáceis de manuseio. Fico então com as desvantagens, e uma delas me remete ao processo de pensar, de refletir. Vamos parar aqui. Pensar, refletir. Vamos transformar esse artigo numa dissertação? É muito parecida a construção, né? Só que ele fez um parágrafo só. Eu vou dividir como se fosse o segundo parágrafo. Eu não quis dividir aqui para não mexer no texto dele, que nem está vivo. Mas aqui, ó, tem uma tese. Peraí, cadê minha... Tá aqui. Aqui a gente tem uma tese. O mundo virtual, essa é a opinião dele, comprometeu a capacidade de o homem pensar e refletir. Segundo ele, o homem está mais superficial depois do mundo digital. Tudo bem? Aí eu digo para ele, prova essa tese, sustenta, me convença de que o mundo virtual comprometeu a capacidade de o homem pensar. Vamos, Coni. Agora eu vou fazer de conta que é o segundo parágrafo, desenvolvimento. A técnica que ele vai usar a partir daqui, para sustentar a tese de que o homem está mais superficial depois do mundo virtual, é a técnica de exemplos. Ele vai elencar exemplos para mostrar para a gente que que homens de outra época, de outro momento histórico, esses homens eram mais interessantes do que os de hoje. Vamos ver se ele consegue me convencer agora no desenvolvimento com os exemplos. Desde que Aristóteles criou o método peripatético, que é o método em que você aprende no contato com a natureza, caminhando, os melhores pensamentos da humanidade vieram quando filósofos, inventores, matemáticos, músicos e poetas obedeciam aquele processo de pensar caminhando ou caminhar pensando. Beethoven passeava na floresta quando voltou correndo com a Sexta Sinfonia inteira na cabeça. Kant era metódico. Todos os dias saía para seu passeio à tarde. Os vizinhos podiam acertar o relógio pela hora em que ele percorria o bosque de Königsberg. E foi assim que ele criou seu monumental sistema dedicado à razão pura. Strauss compunha suas valsas passeando pelos bosques de Viena e Anchieta escreveu seu poema Nas areias de uma praia. Terminou o desenvolvimento aqui.
Os exemplos. Kant, Anchieta, Beethoven, Strauss. Mostrou para a gente que o homem era mais profundo, era mais interessante. O homem de outros momentos, de outros momentos históricos. Agora vem a conclusão aqui, ó. A técnica que ele vai usar para concluir nessas 3 linhas é a técnica da retomada da introdução, parafraseando a tese, ó. Aqui ele fala pensar, refletir, aqui ele vai dizer de outra forma. Ficar plugado a uma tomada pode ser prático, mas não é criador. Pensar, refletir. Entenderam? É isso, reiterando a tese. Tudo certo. Ver plugado uma corrente de informações e pessoas pode até ser divertido e útil, mas agride o que o ser humano tem de melhor e mais substituível: o seu gosto, o seu erro, a sua miséria, a sua glória. Ele fala no final que o mundo digital pode até ser interessante e útil, mas agride o que a gente tem de melhor, o que o homem tem de melhor nas relações entre eles, entre os homens, humanas, que é a imprevisibilidade, o acaso, o erro, a miséria. Tudo bem. Aí vamos pensar, vocês podem discordar ou concordar da tese dele. Concordar com a tese dele ou discordar dela para escrever a dissertação. Tá? Digamos que você... eu concordo com essa ideia, acho que o homem está mais superficial, nível, beleza? Aí quem discorda poderia pensar, eu discordo, nível. Não, pelo contrário, o mundo digital é um campo de informação, é um mundo de pesquisas. O homem democratizou a informação, todo mundo tem acesso à informação. Eu não estou entendendo isso que ele está dizendo, porque realmente sim, na minha adolescência a informação era muito elitizada, o veículo, a obtenção da informação. Ou você assinava um jornal, uma revista, ou você não estava sabendo, esperava o Jornal Nacional. E hoje não, todo mundo tem acesso. Esses argumentos que eu estou usando estão fugindo do tema. Fugiram do tema. O texto não está falando se a gente tem uma quantidade de informação. É óbvio que o homem é mais bem informado. A tese não é essa. A tese é pensar, refletir. Sim, o homem é mais bem informado hoje do que nas 30 anos atrás, concordo. Mas ele reflete sobre essa informação. É isso que é preciso ser discutido. Ele pensa sobre a informação. Ou por conta de uma avalanche de informação, da velocidade da informação, ele nem tem tempo de aprofundar a informação, porque a informação está no bolso, está no celular. Para a gente maturar, amadurecer a informação, é preciso fechar o computador, mas ele agora está no celular. Então, com o envelhecimento da informação, isso quase que obriga a gente a não ter tempo para aprofundar, nem confrontar muitas vezes pontos de vista, às vezes a gente é apressado para opinar. E até quando a gente quer aprofundar, aquilo já envelheceu, porque a informação já girou. Eu lembro de vocês pensarem também, como exemplos, professor, eu discordo, em todo momento tem da humanidade, em todas as eras, né, todas as épocas, existem gênios e pessoas ordinárias. Eu acho o Coni preconceituoso. Hoje também temos gênios, professor. Tivemos, né, o Steve Jobs, tivemos o Bill Gates, tivemos o Stephen Hawking, o maior físico desse século. Gente, esses exemplos também fugiram do tema. Porque o texto não está falando de desenvolvimento tecnológico. Strauss, Beethoven, Kant e Anchieta, Aristóteles. O texto está falando de desenvolvimento das humanidades. É óbvio que teve desenvolvimento tecnológico. Tem vacina para tuberculose, coquetel para AIDS, iPhone 11. Não é essa a questão. Quando o desenvolvimento está associado à tecnologia, é claro que ele acontece, que é o capitalismo. A questão do texto aqui é de ciências humanas. Beethoven, Strauss, Kant, Aristóteles e Anchieta. Poesia, literatura, música, filosofia. Como é que anda o desenvolvimento das ciências humanas, das humanidades? Então vocês precisam ficar atentos, não só, olha só, não só a ideia do texto, mas até a corrente dos exemplos, até a esfera, a categoria do exemplo que está sendo apresentado para vocês, para que vocês não fugissem do tema. Agora, se alguém discordar, dizendo o seguinte, eu discordo, temos o Bauman, né, que morreu há poucos anos, sociólogo, grande sociólogo contemporâneo, polonês, o filósofo Sandel, né? Temos grandes pensadores. Beleza, agora está na mesma cadeia, está na mesma família de discussão. Mas fazer um contraponto, né? Fazer um duelo entre esse desenvolvimento aqui, que é o desenvolvimento das humanidades, com o desenvolvimento tecnológico, fuga do tema. E olha que não é um tema distante do universo cultural de vocês, né? Falar de um mundo digital. Se o mundo digital proporcionou reflexão, se ele desenvolveu a capacidade de reflexão ou comprometeu a capacidade de reflexão. Você vai escolher. Pode discordar, óbvio. Quando uma banca apresenta um texto, é para você concordar ou discordar. Todo mundo vai tirar 10. Nem tem certo e errado aqui. Tá? Ambas as correntes de pensamento são defensáveis. Agora, cuidado com os exemplos que vocês vão usar para vocês não tangenciarem a discussão. E cuidado para vocês não entenderem esse texto como, não, o homem
ele é mais bem informado. O texto não fala de quantidade de informação, é se ele reflete sobre a informação. Tá? Para fechar, guardem isso aqui. O que é que vocês podem fazer para não tangenciar? Destacar a ideia central de cada texto, observando o que há em comum entre os textos, ideias cúmplices e polêmicas. Destaca, isso em comum com o texto 2, tem em comum com o texto 3, com o texto 4. Identificar a categoria dos exemplos, como eu fiz agora. Cuidado para não misturar um exemplo de uma família com um exemplo de uma outra família. O texto que eu mostrei para vocês apresentava exemplos das ciências humanas, desenvolvimento das humanidades, e não desenvolvimento tecnológico. Grifar a palavra-chave. Ler mais de uma vez a coletânea, afinal, o tangenciamento é um problema de leitura e não de escrita. Não sei se eu contei para vocês hoje, né? Agora eu não estou lembrado que eu estou falando tanto, mas assim, eu já vi redações incríveis de meninos que estão na segunda fase que tangenciaram, mas o texto era muito bom. A textualidade, sabe? A contundência, a argumentação, a coesão, o vocabulário, a fluidez, tudo lindo, mas que não dialogavam com a coletânea, a nota foi baixa. Então, do ponto de vista da textualidade, estava incrível. Mas o aluno, por ser bom demais, o que eu falei aqui, né, deixou de dialogar com sutilezas e pontos importantes dos textos de apoio. Do ponto de vista do texto, era o perfeito texto. Mas do ponto de vista do diálogo com a coletânea, deixou a desejar. E aí tangenciou. Então leiam mais de uma vez, porque o problema do tangenciamento não é de redação, é de leitura. Se ler certo, vai escrever certo. Se leu errado, pode até escrever um texto bem escrito, do ponto de vista da construção, mas não funcionou. E controlar a intromissão discursiva, presta atenção nisso, tá? Para que a identificação passional com apenas um texto da coletânea não comprometa a apreensão da questão pós-debate. Ou seja, tem 4 textos da coletânea, mas tem um lá, que você ama, que você já leu no cursinho, ou uma canção com a qual você se identifica, você se viu naquele texto, aí você se esquece dos outros. Fica muito preso aqui. Você escolheu esse texto para ser o foco da redação, e aí sem querer vocês tangenciam. Então tem que ver a coletânea como um todo. Tá bom? Beijo, beijo.